Salve, salve, galera! Que alegria saber que você está aí do outro lado da tela, conectado ao podcast Mundo Empresarial, que começa a partir de agora. Seja bem-vindo, bem-vinda. Vem com a gente, porque o papo tá imperdível. Assunto interessante que você vai gostar bastante. Você sabe, né? Todos os dias, de segunda a sexta, sempre às 8h08 da noite, temos encontro marcado aqui através do canal no YouTube. Que você também pode ouvir esse conteúdo, esse e outros mais, através da Spotify e da Apple Music. Só procurar aí por podcast Mundo Empresarial. Antes de mais nada, já te convido a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações. Você que está chegando hoje pela primeira vez, já batemos 139 mil inscritos no canal no YouTube, hein? Uma grande audiência. Estamos lá, rumo aos 140 mil inscritos e a gente fica muito contente. Você que está chegando hoje pela primeira vez ou você que já é um telespectador assíduo, vem com a gente porque o papo tá muito legal. Lembrando que o podcast Mundo Empresarial agora conta com o patrocínio do Grupo Convenção, que é uma marca, né, que está desde a década de 1930, faz parte da nossa região e principalmente do Brasil como num todo. Pois é, são décadas de tradição, levando sabor, qualidade e momentos inesquecíveis para milhões de pessoas, sejam através dos refrigerantes clássicos, das cervejas especiais ou dos lançamentos que conquistam cada vez mais espaço. É o Grupo Convenção que está presente em celebrações, encontros e na rotina de quem valoriza o verdadeiro sabor brasileiro. Pois é, e essa parceria com o mundo empresarial tem ainda mais significado, porque o Grupo Convenção nasceu aqui em Itu, onde fica o nosso estúdio. É a força do nosso município ganhando cada vez mais destaque nacional. Então, fica a dica, hein? Da próxima vez que você for brindar, reunir com a família, curtir com os amigos, pois é, escolha os produtos do Grupo Convenção e sinta a diferença de um valor, né, de um sabor que ultrapassa gerações. E aqui fica nosso muito obrigado ao Grupo Convenção. Refrigerantes, cervejas especiais, através da cerveja Ravache, também a cerveja Guitz, enfim, uma delícia. Experimente e beba com moderação. Sem muitas delongas, sem muito blá blá blá, hora de apresentar o nosso convidado de Franca, no interior de São Paulo, representando a empresa Sucro Analítica, aqui comigo o Helder Zusa. Seja bem-vindo, Helder, como vai? Obrigado, Thiago. Graças a Deus, tudo ótimo. Como se diz, melhor a cada dia, né? Eita. Muito feliz de estar aqui contigo aí no podcast. Que legal, seja muito bem-vindo mesmo. Já tivemos a oportunidade de visitar a tua empresa lá em Franca e dessa vez você aqui no nosso estúdio para a gente falar mais dessa empresa, saber o que mudou de lá para cá, quantas inovações, quantas evoluções que vocês desenvolveram, estão representando o fabricante e fornecendo aí para os seus clientes. Uma história que começou há quase 10 anos atrás, né, Helder? Exatamente. Esse ano, em novembro, né, na verdade, nós vamos chegar aí em 7 anos, né, de operação da Sucro Analítica. Ela já existia já há um tempo, mas a gente não operava ela, né? Mas já estamos com 7 anos de história aí, sempre trazendo novidades, inovações aí pro setor que a gente sempre atuou aí com uma força maior, né? Pois é, inclusive vamos falar muito sobre inovação e tecnologia para a usina Sucro Energética. Pois é, fabricante aí de açúcar e etanol. E a Sucro Analítica é uma fabricante e também representante de grandes players que fornece tecnologia, né, para laboratórios dessas empresas, né, Helder? Perfeito, exatamente. A gente tem, digamos assim, 2 frentes de trabalho, né, que são as representações, que a gente traz as tecnologias de fora para implementar aqui no Brasil, e tem as linhas de instrumentação analítica, de tecnologias analíticas, que é fabricada aqui no Brasil mesmo, e a gente também distribui junto com esses parceiros que acabam vindo de fora também, né? Então, nós temos essas 2 frentes aí de trabalho. Legal. E como é que tudo começou? Como é que você se descobriu um empreendedor? O que você fazia antes de começar de fundar, de fato, a Sucro Analítica? Eu sempre atuei na área de suporte técnico e comercial, vendas, né? Essa parte nossa ela é mais tecnológica, então a gente chama de consultor ou vendedor técnico, né? Então, eu sempre atuei nessa área e foi a área que eu me descobri, né? Eu tenho uma formação tecnológica, eu sou químico industrial,
Mas quando eu entrei, coloquei o pé nessa área comercial, aí eu nunca mais saí. Que é uma área que, além de você trazer, vamos falar assim, uma solução, resolver problemas, você está ali lidando o tempo todo com o cliente, com pessoas, né? E eu particularmente gosto disso. E quando eu sempre trabalhei nessa área, eu sempre fiquei observando o movimento do mercado. Falei, poxa, aqui tem algumas brechas que as empresas às vezes não enxergam, não veem, e eu estou conseguindo enxergar. Foi a onda que eu tive o despertar aí em meados de 2011, foi a primeira vez que eu tentei montar uma empresa. Eu ia montar com um amigo meu, mas aí no momento ali não acabou dando certo por uma questão até de uma certa insegurança, vamos dizer assim. Se ia ou não ia, você fica com aquela coisa, né? Aí depois passou mais um tempo, em 2015 eu chamo de despertar. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque como tá tendo essas oportunidades e ninguém tá atuando nelas, até então não estavam, e aí eu decidi abrir um CNPJ, né? Abri, não operacionalizei ele, aí depois de 3 anos e meio, aí sim, eu trabalhava numa empresa multinacional, eu pedi para sair, e aí quando eu pedi para sair, eu falei que eu ia desenvolver meu projeto, que hoje é a Açúcar Analítica, que é um nome extremamente sugestivo, né? Super. Todo mundo, né, olha e fala, caramba, bacana essa sacada, porque quando eu fui registrar essa marca, eu falei, cara, não vai passar. Porque pelo menos para mim é muito óbvio, né? Sucro Analítica. Sim. E tava liberado, cara. Tipo, era para ser mesmo, né? Sim. Então, aí foi vamos falar, o primeiro movimento como empreendedor que eu dei. Registrar essa marca, que até hoje eu levo ela à frente dos negócios. E a gente vem tentando transformar aí a vida dos nossos clientes e o segmento sucroenergético através das inovações que a Açúcar Analítica traz. Pois é, analítica porque é área laboratorial que vai fazer análise. E o sucro voltado relacionado à parte aí das usinas de açúcar e álcool, não é isso? Exatamente, isso mesmo. Muito bem. E como é que foi esse início? Assim que startou a empresa, começou as atividades, a prospecção, você já era representante de alguns players? Como é que foi a sua entrada no mercado? Quando vamos falar assim, eu startei a Açúcar Analítica, na verdade era uma empresa. Né? Eu não tinha recursos financeiros para desenvolver na magnitude que eu esperava. Eu já sempre tive esse bom relacionamento com os clientes, até assim, né? Pelos trabalhos que eu venho desenvolvendo e sempre desenvolvi, vamos dizer assim, que o pessoal já me conhece, esses clientes já me conhecem, né? E uma coisa que me chamou a atenção que hoje, né, em termos de portfólio, de uma certa forma eu trabalhei com instrumentação de outras marcas que, teoricamente, hoje eu sou um concorrente deles, né? Mas quando eu montei foi um pouco desafiador, porque eu acreditava que eu ia conseguir fazer rodar mais rápido. Tem aquela, né, eu tive aquela ansiedade, vamos dizer assim, né? E aí depois, para ficar mais desafiador ainda, veio a pandemia. Porque eu operacionalizei a Açúcar Analítica em novembro de 2019. Em março de 2020, que eu nunca esqueço, já estava tudo paralisado. Mas foi interessante, foi um período que teoricamente não, na prática eu trabalhei muito. E eu tive que refazer meu jeito de trabalhar. Eu, particularmente, Helder, eu sou muito do que eu chamo de corpo a corpo. Eu gosto de marcar visita, ir lá pessoalmente, igual a gente tá fazendo aqui, conversar, mostrar e tudo. E esse negócio de videoconferência e etc, né, ferramentas digitais, Sim. Eu confesso para você que até então eu não conhecia nada. 2019 e 20 para mim foi um baita de um aprendizado, porque o que eu percebi? O custo que eu ia ter de viagem, que o que impacta no negócio é o custo das viagens, né? Porque a gente atende Brasil e até empresas fora do Brasil. Então tem que ter um certo planejamento. E na época a gente não tinha recurso para isso. Aí, de uma certa forma, esse formato que a pandemia nos impôs de trabalhar, acabou me ajudando e potencializando o negócio. Eu acredito que se não... É até engraçado falar isso, mas se não tivesse mudado esse formato, teoricamente... talvez a gente não estaria na estruturação que nós estamos hoje, entendeu? Porque naquela época você ainda não tinha tanto recurso, né, para esses deslocamentos. Precisou fazer essas reuniões, esses encontros virtuais. Foi ali que você foi se abastecendo, foi fornecendo material, né? E juntando uma quantia para depois que acabou a pandemia, você de fato falou, agora
conseguir um bom recurso e eu consigo voltar ao presencial e estar junto com as empresas. Com as empresas, exato. Tanto é que isso foi de uma forma gradativa, né? Igual eu te falei, eu comecei com uma empresa, porque era eu sozinho. Aí depois eu consegui colocar um engenheiro químico para me ajudar na parte de montagem de propostas, atendimento ao cliente. Depois nós contratamos mais um químico e aí depois de 1 ano e meio eu consegui estruturar uma equipe comercial. Aí depois de 3 anos foi que eu comecei realmente rodar assim, uma estrutura de empresa mesmo, né? Para chegar onde a gente está hoje, né? Mas é bem desafiador. Eu falo que no começo, assim, deu uma assustada, né? Por causa desse negócio de paralisação, mas mesmo assim, o mercado sucroenergético ele é muito forte e ele é uma coisa que eu falo que é essencial, ele não para. Sempre vai ter produção de açúcar, sempre vai ter produção de etanol. Sim. Nunca vai parar. E os subprodutos também, enfim. Então, esse mercado mostrou a verdadeira força para mim, mesmo eu estar há anos inserido nele. Eu falo que o ano de 2020, 2021, que por causa de pandemia, né, as coisas ainda estavam meio restritas, foi um aprendizado e para mim mostrou a força que é esse segmento. Tanto é que eu estruturei uma empresa dedicada para atender esse segmento de mercado. Muito bem. E desde o início você foi como representante de grandes marcas, já fornecendo instrumentos e equipamentos para essas indústrias? Quando eu saí, Thiago, da multinacional que eu trabalhava, eu tinha algumas conversas, mas eu não tinha acordo assinado. Eu saí realmente com a cara e a coragem. E porque eu estava muito motivado, na verdade inspirado, a fazer a sucroanalítica acontecer. Então, a minha primeira estratégia foi o quê? O que eu pensei? Cara, qual que é a carência que eu enxerguei? Preparar os profissionais que já estão inseridos dentro das usinas, no caso, para trabalhar com essas tecnologias. Então, a minha ideia basicamente era fornecer treinamentos. E eu comecei com isso. E aí depois, né, assim, através desses contatos que eu tenho, né, no ano de 2020, foi onde eu comecei a assinar os contratos das representações. Depois que as representações criou um corpo, eu montei a equipe comercial para me ajudar. E aí, outra coisa que vai se desdobrando, né, o negócio, né? Falei, poxa, o negócio meu não é só dar treinamento e fornecer equipamentos de alta tecnologia. Eu tenho que ter, na minha cabeça, eu tenho que ter uma equipe técnica de aplicação para poder dar um bom pós-venda. Legal. Porque não adianta eu ter máquinas da NASA, tecnologia da NASA, mas sendo que eu não tenho pós-venda. Foi aonde que eu estruturei aí, já tem uns 4 anos, mais ou menos, a equipe nossa de pós-venda, que inclusive hoje a sucroanalítica ela fornece mais serviços voltados para o pós-venda, né? Serviço de manutenção, calibração, do que a venda dos equipamentos propriamente dito. Olha só. Faz 2 anos que inverteu aí a nossa curva aí de fornecimento, vamos dizer assim, né? Porque, assim, por exemplo, uma pessoa que adquire um equipamento, um instrumento, ele tem bastante demanda. A pessoa que compra vai dar manutenção, ela vai ter recorrência, vai comprar mais daqueles equipamentos, aqueles instrumentos, ou não? Tem a possibilidade, sim, de comprar, por exemplo, é interessante o movimento hoje atual do mercado. As usinas de etanol de milho investem mais do que a cana. A cana é mais conservadora, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de tecnologia de infravermelho, que a gente tem a tecnologia da NASA, ou fala da própria linha de cromatografia, que é um carro-chefe nosso, enquanto uma usina de cana tem e talvez 2 equipamentos, a usina do milho tem 4, 5 equipamentos de cada linha, né? Então, a demanda para o milho, assim, em termos de suporte analítico, ela é maior. Tem chance, sim, de fornecer mais equipamentos, mas quando existe uma ampliação ou a montagem de uma unidade nova, que é o que está acontecendo agora. Grandes players aí do mercado têm montado novas unidades industriais aí no Centro-Oeste, principalmente, né? E daí precisa se equipar. Precisa se equipar. E hoje, uma coisa que pega muito nas reuniões, Thiago, é assim... Uma vez um diretor de usina, né, me perguntou se os nossos analisadores online e de laboratório seria capaz de trabalhar, tipo assim, praticamente 100 pessoas no turno. E aí eu não entendi bem a pergunta. Aí eu questionei, falei, não entendi. O que você está querendo dizer com isso? Não, olha só, a nova geração que está chegando, os caras não querem trabalhar à noite, não querem rodar o turno, não querem trabalhar o final de semana. Então a ideia assim, é se automatizar analiticamente falando em alto nível, com controladores automatizados, que aí entra aquele software que eu te falei que a gente tem e tudo mais. E aí foi uma pergunta assim, pegou eu meio de surpresa, porque eu não tinha pensado nisso. Falei, poxa, é mesmo, realmente existe, além da carência da mão de obra,
existe esse novo comportamento, né? Em termos, vamos chamar assim, de qualidade de vida. Sim. Porque eu venho da geração ali que eu rodei turno em usina, trabalhei final de semana, feriado, à noite, de manhã, até, enfim, né? Mas hoje tem essa mudança aí da mão de obra também. Muito bem. Bom, e assim, o equipamento que você fornece, os instrumentos e equipamentos, são para analisar a matéria-prima, a matéria-prima do açúcar e do etanol, não é isso? Exatamente. Na verdade, além da matéria-prima, a gente também tem as mesmas tecnologias são calibradas de forma diferente para analisar as amostras intermediárias, que são amostras de processo, e o produto final. Sim. Então, hoje nós conseguimos, digamos assim, analisar 100% da cadeia, desde que está lá na agrícola, de qualquer tipo de cultura, no nosso caso é a cana e o milho, né? Sim. Então a gente analisa a matéria-prima, os produtos de processo, são chamados tecnicamente de produtos intermediários, e produto final. Entendi. Tá. E daí vocês fazem análise física e química da matéria-prima, daquela amostra, não é isso? Perfeito, isso mesmo. Isso mesmo. A nossa ideia hoje, existe uma necessidade grande de, além de automatizar, ter uma análise mais rápida, mas com precisão e confiança. Então é onde que tem entrado aí a nossa linha do infravermelho, né, do NIR, para a gente poder ganhar mais tempo, porque não precisa ter preparo de amostra. Então, Legal. Hoje, para você ter ideia, a cana entra na usina praticamente em uma safra, né, de 8 meses, mais ou menos 25% a 30% é amostrado e analisado. Então, apenas 1/4 do que entrou na usina é analisado, né? Então, a nossa estratégia é o quê? É colocar os analisadores em linha para 100% dessa cana, dessa matéria-prima ser analisada. Independente se que tem usinas que tem a cana própria, né? Independente se tem cana própria ou cana de fornecedor. Toda a cana será analisada. Todo o milho que entra será analisado. E por que hoje, por exemplo, falou 25% ou 35% dessa matéria-prima da cana, ela é analisada? Por causa questão de demanda, rapidez? O que acontece? Existe a norma, né? Tem um conselho que chama Consecana, e o Consecana sugere que você tenha aí uma taxa de amostragem, de análise, de 25% a 30%. Tá, não necessariamente você precisa o 100% daquela matéria-prima ser analisado. Exatamente, porque tem essa legislação. Só que o que acontece? Isso não é representativo para a indústria. Então, muitas vezes, vamos supor, o caminhão de cana, ele é sorteado, e às vezes pode acontecer do caminhão que foi sorteado ter uma cana de melhor qualidade ou de menor qualidade, e isso vai falsear o cenário, o contexto como um todo no decorrer da safra. Então, a estratégia nossa, né, e isso veio até também do Consecana, é a gente fazer a análise 100% de toda a cana que entra. Que aí sim nós vamos ter, digamos assim, um histórico, né, de análise e uma tomada de decisão dentro da indústria de forma instantânea. Porque hoje é meio assim, o pessoal eles tomam a decisão mais naquele feeling, vamos dizer assim, baseado nesses 25% aí que foi amostrado. Entendi. Mas toda vez que muda... Que não representa a totalidade. Exatamente, porque às vezes eu amostro um caminhão bom, mas a cana que está sendo descarregada lá na indústria é outra completamente diferente, sim, entendeu? Sim. A ideia nossa é colocar os analisadores já na entrada da usina, da primeira etapa do processo, que aí se tiver essa variação que vai ter da qualidade de matéria-prima, vai ser detectado de forma instantânea. E como fazer essa análise 100% da cana-de-açúcar com rapidez que tenha menos morosidade? Porque acredito, né? Hoje existe uma norma, uma legislação que determina até 25%. 25 ou 30%? 25, 30%. Tá, de 25% a 30%. E como fazer com que seja 100% analisada, que haja agilidade e diminua o tempo de espera? Hoje nós temos uma tecnologia, Thiago, que é assim, baseado no NIR, no infravermelho. Nós colocamos um sensor na entrada, chama primeiro terno de moenda. Então a cana é despejada, descarregada dentro da usina, na mesa de alimentação. Na hora que ela passa na mesa de alimentação, ela vai ser desfibrada. Após esse desfibrador, a gente coloca um sensor NIR ali. Porque toda cana que estiver passando ali vai ser analisada. Aí, quando a gente deu essa ideia, veio um outro gargalo, vamos chamar assim. Vamos lá, de quem que é essa cana que tá passando lá? É da fazenda sua, da fazenda... Mas consegue identificar? Porque cana é tudo igual, não é? Então, mas nós temos uma IA, né? É um software junto com uma IA, que ele rastreia os caminhões que estão na parte agrícola. No momento que esse caminhão
vai ser, digamos assim, vai despejar essa cana lá, entregar essa cana, já vai analisar. Falou, essa cana é da fazenda tal, do talhão tal, que é da fazenda do Thiago, por exemplo. Entendi. Então aí a gente consegue ter esse rastreio para não dar briga entre os fornecedores. Muito bem. O que você falou do NIR é o espectrômetro NIR, não é isso? Isso, é o espectrômetro de infravermelho próximo. Tá, que é um aparelho e existem 3 versões dele, não é isso? Exato. Exato. Eu gostaria que você falasse um pouco quais são essas versões e de que forma esse equipamento é utilizado. Nós temos 3 versões. Tem o equipamento portátil. Esse equipamento portátil foi criado para a NASA para fazer análise exploratória de planetas. Então é um equipamento de mão mesmo. Ele parece, o pessoal apelidou de lanterna, porque você viu lá que parece uma lanterna, né? Esse equipamento, hoje a gente tem feito análise de cana direta no campo. Nós temos com a mesma ótica, o mesmo sistema óptico, o equipamento de bancada, que é direcionado para laboratório, e é o mesmo sistema óptico que a gente construiu o equipamento de processo, que é o sensor que fica acoplado nas esteiras, nas tubulações, na linha de processo industrial. É o mesmo sistema eletrônico, só que muda a forma de ser instalado. Basicamente é isso. Entendi. Né? É a mesma ótica, mesmo sinal ruído, enfim, as especificações basicamente são as mesmas. E assim, trouxe muita evolução esse equipamento, esse aparelho para as indústrias de cana-de-açúcar? Trouxe sim. Tanto é que eu falo que nós estamos atualmente vivendo, eu chamo de onda, tá? Nós vivemos há um tempo atrás a onda da cromatografia. Nós conseguimos fazer várias implementações, lógico. Ainda o mercado consome esse tipo de tecnologia e vai continuar consumindo, mas hoje a onda maior, já há uns 3 anos para cá, é o NIR. Tanto o NIR de bancada laboratório, como ele portátil, que é vamos falar assim, uma inovação nossa da sucroanalítica. Basicamente só tem nós no mercado. Existem outros players que eles direcionam para outros segmentos, mas focado em canavieiro e milho igual nós, basicamente é a sucroanalítica. E tem agora na linha de processo, que a gente acredita que ano que vem, 2026, seja o ano do NIR online, que a gente fala, né? Que é o NIR para ser acoplado no processo industrial. Muito bem. Bom, esse é apenas um dos inúmeros produtos que você tem no portfólio, né? Que a Sucroanalítica tem. Gostaria que você falasse de outros equipamentos, outros instrumentos que têm grande demanda, que deve revolucionar o mercado de cana-de-açúcar, das indústrias, né? As sucroenergéticas. Perfeito. No nosso portfólio, Thiago, temos a linha da cromatografia, que eu te expliquei na época, né? Nós temos cromatografia iônica ou de íons, né? Os 2 nomes estão corretos. É um equipamento mais dedicado para analisar as perdas industriais, né, do processo como um todo, o processo industrial como um todo. Nós temos o HPLC, que é o cromatógrafo líquido, que aí é para já análises mais, digamos assim, mais básicas, mais grosseiras, vamos dizer esse termo, né? Tem o cromatógrafo gasoso, que aí é quando a usina, tem usinas que produzem etanol tipo especial, né, neutro, tipo exportação, que aí você precisa de ter uma análise mais afinada. Aí tem que ter esse equipamento lá dentro da usina instalado no laboratório para poder fazer essa análise e provar lá para o padrão europeu, o padrão Coreia, enfim, qualquer país aí que esteja comprando, eles têm aí as especificações. E também aquilo que eu comentei, a gente traz muita inovação. A gente está, esse ano, finalizando um teste de uma câmera hiperespectral. Ela é como que eu digo para você? Ela é uma câmera de alta resolução usada para filmar planetas. Sim. E a gente teve uma ideia de trazer isso para o agro para analisar impurezas, por exemplo. Então, vamos falar de cana. Hoje, como que eles analisam as impurezas que vem na cana? Existem 2, impureza mineral e vegetal. A mineral, eles têm que ficar queimando a amostra, aí demora umas 6 horas aí, ou mais para ter o resultado. Desculpa até interrompê-lo. Quando se queima uma amostra e aonde que ela observa que... Ele faz por balança. É assim, você pega a cana e desfibra ela no laboratório. Sim. Pesa ela na balança tara, né? Pesa ela na balança 30 gramas e coloca dentro de uma múfla. A múfla é um forno de alta temperatura. E isso fica queimando lá. Após a queima, você tira ela... Coloca num sistema de dessecador, né, para não deixar pegar a umidade e pesa ela de novo na balança e desconta a tara. Isso é a impureza mineral. Olha só. É bem trabalhoso e bem chatinho assim de trabalhar. E agora a Sucroanalítica está trazendo um novo equipamento que vai mudar esse processo. Você não vai precisar mais de desfibrar a cana para queimar ela e ficar fazendo essa diferença de pesagem. A gente vai colocar, a princípio, o equipamento está no laboratório, porque ele tem além do software, ele tem uma IA que essa IA ela tem que entender
que a hora que a cana estiver passando ali na esteira, ele tem que separar o que é cana, o que é terra, que é a impureza mineral, e o que é a impureza vegetal, que é a palha, né? Porque a palha, a impureza vegetal, é outra análise que é bem, assim, bem morosa de fazer, vamos dizer esse termo. Sim. Ele pega a cana picada, pesa ela, aí depois o analista manualmente separa essa palha e pesa essa palha separada para calcular a porcentagem de impureza vegetal. É bem manual. Sim. Então a ideia nossa nós estamos pegando isso, jogando dentro dessa IA, inserindo nessa IA, ensinando ela, e aí o analisador, que é essa hiperespectral, vai mostrar em real time impureza mineral, vegetal e também a soqueira que vem junto com a cana. Que legal. É um sistema que prevê aí aumentar a demanda, a produtividade desses laboratórios, não é isso? Exatamente. Esse é só um dos muitos equipamentos e instrumentos que vocês têm à disposição lá na Sucro Analítica. Exatamente. A gente tem outros aí também, existe agora não, já existiu o infravermelho médio. Na época a gente não conversou sobre isso, né? E inclusive agora esse mês nós vamos calibrar ele para fazer toda a análise online da fermentação. Porque hoje, como que é feita a análise de fermentação? Quem tem um cromatógrafo, extrai a amostra, prepara e injeta no cromatógrafo. Sim. Quem não tem, fica usando as técnicas clássicas que tem um erro maior. A nossa estratégia é o quê? É usar os dados da cromatografia, calibrar esse infravermelho médico e inserir na linha de processo. Então, toda vez que estiver tendo o processo fermentativo, você vai ter todos os parâmetros físico-químicos analisados de forma online. A cada 30 segundos um resultado. Que legal, hein? Mais Bacana. Rapidez, agilidade. Exatamente. E um resultado mais preciso, né? Muito mais preciso. E tomada de decisão. Sim. Porque aonde que os clientes, né, as usinas vão ganhar mais é nessas tomadas de decisão. Porque às vezes não é tomada a decisão porque não é medido, não é mostrado. Sim. Então, se você está com um processo, por exemplo, fermentativo, digamos assim, com alguns compostos mais altos que não deveriam estar, você já consegue tomar uma ação ali de imediato e melhorar esse rendimento, essa eficiência. Bacana. E a Sucro Analítica possui outra filial aqui na cidade, aqui não, próximo, né, de onde estamos, é a cidade de Campinas, que é um laboratório de cromatografia. Isso, nós temos um laboratório de cromatografia em Campinas que presta serviços tecnológicos. O que são esses serviços tecnológicos? Nós desenvolvemos métodos analíticos para vários segmentos, não é só para o mercado sucroenergético, e a gente transfere esse método analítico para os equipamentos dos nossos clientes. Aí um exemplo, né, que eu até comento muito, nós temos um cliente que é fabricante de whey, de barra de cereais, enfim, é da parte de nutricional. Nós fornecemos os equipamentos analíticos e nesse laboratório em Campinas foi desenvolvido todos os métodos analíticos. E a gente implementou no equipamento deles para eles mesmos fazer a própria análise deles, a própria validação deles do produto e da matéria-prima. Ou seja, em Campinas, então, você tem uma equipe técnica, são profissionais que primeiro desenvolveram, né, métodos, seria isso? Isso, os métodos analíticos. Métodos analíticos, e hoje a tua equipe replica isso na empresa do teu cliente, é isso? Do nosso cliente, exatamente. E é interessante porque, assim, método analítico ele sempre pode ser melhorado e aprimorado. Então, eu falo, por exemplo, o caso de usinas. Antigamente, o tempo de análise, pensando num cromatógrafo, era mais ou menos de 20, 25 minutos. Hoje, para você ter ideia, a gente reduziu o tempo de análise para 8, sem perder precisão e resolução. E já estamos trabalhando forte para o ano que vem soltar uma nova metodologia que em 6 minutos analisa tudo que tem por exemplo, no caldo de cana. Olha só. É bem interessante, nunca para. Que bacana. Eu te falei que você ia gostar do programa de hoje, né? Estamos falando de tecnologia, inovação para o agro, né? Para as indústrias sucroenergéticas e também para outros setores, através do laboratório de cromatografia, oferecendo tecnologia e inovação aí para diversos segmentos, né, Helder? Exatamente. Eu falo que a gente, digamos assim, diversificou o negócio através desse laboratório de Campinas. Sim. Porque o foco maior sempre foi a matriz bioenergética dentro e fora do Brasil, né? Mais focado aqui dentro do Brasil. Então, basicamente, nós estamos falando das usinas de cana e das usinas do etanol de milho. E aí, olhando no mercado, eu falei, poxa, a gente tem alguns nichos aí e digamos assim, brechas que eu falo, né? Para a gente poder trabalhar. E uma dessas brechas que foi detectada é o desenvolvimento analítico para essa parte nutricional, a indústria farmacêutica, porque os remédios vai mudando muito a composição.
E muitas vezes as próprias indústrias farmacêuticas não têm braço tecnológico para desenvolver essas metodologias mais afinadas. Aí é onde que entra a nossa equipe para fazer esse tipo de trabalho. Que bacana. E hoje, voltando à parte do seu portfólio, instrumentos, equipamentos, muita coisa você exporta também para outros países? Algumas tecnologias sim. Por exemplo, o NIR, né, como ele é construído no Brasil, a gente tem uma flexibilidade maior. Então, nós temos clientes, por exemplo, na Bolívia, na Colômbia. Estamos agora abrindo alguns clientes na Guatemala. A gente atende a África, inclusive, porque lá tem usina também, né? Que tem as nossas tecnologias. Sim. Então, tem uma abrangência interessante aí para exportar também. No caso do espectrômetro NIR, é uma tecnologia da NASA, né, que você disse. Ela é fabricada no Brasil? É fabricada pela Sucro Analítica ou por uma outra empresa? É fabricado por uma outra empresa. O nosso parceiro, a fábrica que está aqui no Brasil, ela chama Spectral Solutions. A Spectral, o que ela faz, Thiago? Eles importam o sistema óptico da NASA, só que todo o hardware e software é construído aqui no Brasil. Que bacana. Tanto é que é um equipamento, quando a gente vai para uma indústria brasileira, tem aqueles recursos de Finame, de financiamento de equipamento nacional. Quer comprar com BNDES, um exemplo, você consegue porque ele é construído no Brasil. E essa mesma tecnologia, há 2 anos, 3 anos, a gente está exportando isso aí para outros países também. E antes do espectrômetro, como que as pessoas faziam essa análise? Na verdade, elas fazem ainda, faz de uma forma que eu chamo de técnica clássica analítica ou técnica analítica convencional. As análises em si, elas são bem manuais, você tem que preparar elas quimicamente. Então, por exemplo, você vai fazer uma análise que eu acho uma análise difícil, chama glicerol. Esse nível de glicerol na fermentação, conforme ele aumenta, quer dizer que a sua fermentação está desviando. Está fazendo glicerol, mas não está fazendo etanol. E nós queremos que faça etanol. Sim. O que acontece? Quando pede para fazer esse tipo de análise, a preparativa dela são vários reagentes, vários químicos, várias misturas para depois medir a absorvância, para depois jogar numa curva analítica, enfim, é muito trabalhoso. Leva tempo. Leva tempo. Agora, quando a gente calibra um NIR para fazer isso, por exemplo, em 30 segundos você tem um resultado, sem preparo da amostra. Em 30 segundos, 30 segundos. Sem precisar fazer o preparo da amostra, você já tem um resultado. Perfeito, é isso aí. E se fosse o método tradicional, levaria quanto tempo? Um analista experiente, um analista com perfil mais sênior, umas 2 horas, 2 horas e meia te fornece o resultado. Olha só. E você comentou do NIR, que parece uma lanterna, o micro-NIR, o portátil. E isso também é utilizado para fazer análise no campo mesmo, né? Exato, porque isso chama pré-análise. O que é uma pré-análise? Hoje, como que o agrônomo, o pessoal da agronomia faz? Tem várias pessoas que vai lá no campo, escolhe os talhões, né, da cana, corta, geralmente trazem de 10 a 12 feixes para dentro da usina. Aí quando eu vou lá no laboratório, cara, mais ou menos dessa altura aqui, da onde a gente tá, cheio de cana. Sim. Aí o cara tem que triturar aquilo, desfibrar, né, homogeneizar, prensar para extrair o caldo. Aí do caldo tem que colocar clarificante, né, para clarificar a amostra. Sim. E fazer as análises. Com o micro-NIR, não. Como você faz a análise direto na cana direto, não precisa nem remover a casca dela, eu falo que a gente tem que lustrar a cana. O rapaz leva lá, o pessoal leva um pano, passa na cana para tirar a poeira e encosta o sensor. Em 15 segundos você tem todos os parâmetros da cana analisados. Legal. São 7 parâmetros analisados. Que bacana. Quais são esses parâmetros? São Brix, POL, fibra, AR, ATR, pureza e destrana. Aí já é um assunto mais técnico. Mais técnico, Para quem é da área vai falar, nossa, faz tudo isso mesmo? Sim, faz sim. E, por exemplo, esse aparelho, esse equipamento, ele também pode ser utilizado para fazer análise de outras coisas sem ser a cana? Pode sim. A gente tem Você consegue calibrar para um outro... Exato, para outras aplicações. A gente tem várias aplicações. Por exemplo, ele tem calibração para analisar soja, ele tem calibração para analisar milho, fazer análise de solos, fazer análise foliares. A gente está desenvolvendo uma curva, inclusive no Centro de Tecnologia Canavieiro, para analisar a folha da cana. Porque o agrônomo precisa saber o valor nutricional da folha. Ele sabendo aquela nutrição que está na folha e mais a nutrição do solo, ele sabe se aquela variedade ela já, digamos assim, ela tem uma performance boa ou não.
Então é bem rápido, é 15 segundos uma leitura no equipamento. Caramba, hein? Que legal, né? Você imaginou que o etanol que você usa aí para abastecer o seu veículo tem todo esse processo, essa análise antes de chegar no tanque do seu carro? Pois é um tanto trabalhoso, né? O açúcar também que chega na mesa. Verdade. E o cafezinho que você toma aí com açúcar, isso. Que adoça o seu açúcar, o seu doce, o seu suco e tal, de repente, tem todo esse processo, né? Exatamente. É bem trabalhoso. É bem trabalhoso e tem muita tecnologia por trás disso. Que bacana. Bom, quero dar um recado importante para você que está assistindo o podcast Mundo Empresarial, tá gostando da história, né? E você que é empresário, empreendedor, de qualquer que seja o ramo, porque aqui você já deve ter observado, né? A cada episódio, uma história diferente, empresas dos mais diversos segmentos, de portes nível grande, empresas de porte médio, grande e empresas pequenas também participam do podcast Mundo Empresarial. Se você tem uma boa história, se você é empresário, empreendedor, quer compartilhar essa sua história aqui no nosso programa, então sinta-se convidado. Entre em contato com a nossa equipe, com a nossa produção e descubra como fazer parte do podcast Mundo Empresarial. Assim como o Helder Zusa está aqui hoje participando, você pode ser o próximo entrevistado. Pois é, o programa aqui tem muita visibilidade, grande vitrine, são quase 140 mil inscritos no YouTube e que vai potencializar os seus negócios aí. Então, entre em contato, participe com a gente, com certeza vai ser muito legal tê-lo e tê-la aqui no podcast Mundo Empresarial, que está no terceiro ano, a terceira temporada do programa, e além do podcast, você também pode participar do programa Mundo Empresarial, que é exibido nacionalmente pela Rede TV, todo domingo, às 8h30 da manhã, e também na VTV SBT, filiada do SBT, para as regiões de Campinas e Litoral Sul de São Paulo, às 10h30 da manhã também, todo domingo. Então, olha quanta oportunidade, quanta chance, né, da tua empresa crescer ainda mais e mostrar o que você faz aí, tá bom? Convidado. Aliás, o Helder participou do programa na televisão, né? Exato. Conta pro pessoal de casa como é que foi a experiência, Helder. Foi extremamente positiva, né? Eu particularmente nunca tinha feito, né? Nunca tinha participado. Eu gostei bastante porque, assim, o que acontece? Tudo é uma troca, né? Eu falo que eu tenho as minhas vivências, minhas experiências, e até ontem eu estava dando uma palestra pro pessoal lá em Piracicaba, eu falei, pessoal, independente de tempo de mercado, se fez curso disso e daquilo, é uma troca. Você sempre vai estar ensinando / aprendendo, né? Sim. Então, no programa aí foi bacana aí que trouxe, assim, alguns aprendizados para mim e eu também pude compartilhar um pouco aí do que eu sei, do que eu conheço também. Que bacana. Foi muito positivo, muito bom. E assim, a sua entrada no mercado, quando você chegou com essas novidades, porque até então, como você disse, muita gente ainda não é adepta à tecnologia, ainda vai de uma forma mais tradicional. Você sentiu, houve um certo bloqueio, teve dificuldade de furar essa bolha e apresentar o que você vende, você representa? Ah, tem sim. Tem sim, Thiago. Eu falo que até hoje é desafiador. E qualquer inovação, muitas vezes ela é vista como que eu posso dizer assim, algo que dá muito trabalho. E muitas vezes não é, né? E a cabeça das pessoas, dos profissionais principalmente, é um modo ainda conservador. Então, para você, digamos assim, chegar para um profissional e falar, cara, eu preciso que você desaprenda o que foi aprendido para liberar espaço para aprender o novo. É muito difícil. Sim. Eu falo isso até por mim. Em algumas situações eu tenho essa dificuldade de desaprender o que eu aprendi minha vida inteira para mim poder aprender uma coisa nova. É até natural. Sim. Mas aí eu falo com muita persistência, força de vontade. Não tô nem aqui para falar coisas motivacionais, mas é bem isso. Tem que ser muito persistente. Sim. Tem que usar, assim, eu uso muito de técnicas de vendas, né? Que eu aprendi no decorrer da minha carreira. E uso tudo isso ao meu favor aí vou usar seu termo aí, para furar essa bolha aí. Mas eu falo que o mercado mudou muito e quem tá trabalhando nesse novo movimento, eu digo para você que, digamos assim, vai conseguir sim melhorar os seus rendimentos, vai ter uma equipe talvez até mais engajada, que a gente esbarra muitas vezes em mão de obra, né? Sim. Mas é bem complexo, você pode ver que é uma somatória de fatores. Bacana. Mas aí eu vou mexendo nisso tudo e a gente vai conseguindo desenvolver. Você tocou num assunto interessante há pouco, né? Falando da questão do teu pós-venda, né? Que não é só
vender o produto, só o instrumento, o equipamento, mas também você dá o treinamento, a instalação, a manutenção, se preciso, né? Perfeito. E como que funciona? Você começou oferecendo curso, né? E depois passou com os equipamentos. Com os equipamentos. E assim, é uma troca, né? Porque assim, precisa. Uma coisa complementa a outra, né, Helder? Exato, uma coisa complementa a outra. Eu falo assim, Thiago, dos 7 anos de sucroanalítica, uma coisa que eu aprendi. Você não necessariamente precisa ter uma tecnologia da NASA, que é de ponta, mas você precisa necessariamente ter aí um pós-venda de alto nível, tá? Por que eu falo isso? Porque eu fiquei basicamente... Eu demorei uns 2 anos para entender essa lógica, porque até então eu sempre trabalhei com boas marcas, até hoje, na verdade, né? Mas isso não foi suficiente para a gente, digamos assim, ser os líderes de mercado. A partir do momento que eu estruturei a empresa, que eu inverti ela, porque eu comecei ela com... Quando eu estruturei equipes, né? Eu comecei com um comercial maior e o suporte técnico menor. Hoje é invertido, pra você ter ideia, 70%, aproximadamente 70% da nossa equipe é direcionado para pós-venda. Tanto é que a gente não tem vendedor, digamos assim, externo. Eu tenho a equipe comercial interna e a gente não tem vendedor externo. E aí eu tenho a equipe de suporte que fica rodando as empresas, né? E é isso que tem cada vez mais galgado para nós o crescimento, até mediante, vamos falar assim, um cenário que às vezes econômico é desafiador, a gente consegue crescer por causa disso, é investimento em pós-venda. É até um aprendizado que como se eu trouxe comigo aqui, entendeu? E isso fideliza também, né? Fideliza. Você ganha confiança. O negócio é o seguinte, não é só ter relacionamento. Porque como eu venho há anos de vendas, eu sempre investi muito em relacionamento. É importante? Sim. Só que no caso, quando eu construí a Sucroanalítica, eu comecei a perceber, olha, o relacionamento me abre portas. Só que muitas vezes eu não consigo fechar o negócio. Aí na hora que eu estruturei esse pós-venda, aí sim... Eu uso do meu bom relacionamento que eu tenho, fecho o negócio e consigo ter essa confiança, essa fidelização do cliente sempre estar junto com a gente. Que legal. Fica à vontade para tomar seu café. Opa, enquanto obrigado. Isso, eu quero mais uma vez agradecer a sua audiência, a participação. Tá gostando, né? Então, convido também para você compartilhar esse conteúdo para outras pessoas que gostam de boas histórias, de gente que empreende. Tá aqui um cara que tem tino comercial, um cara que tem conhecimento tecnológico e que está oferecendo soluções, né? Soluções, inovações, enfim, todo o suporte necessário para a indústria sucroenergética. E não para por aí, né? Inclusive, além dos instrumentos, equipamentos, agora a empresa, a Sucroanalítica, desenvolveu também um anti-chamas muito bacana e interessante aí, biodegradável, que está ajudando aí no combate ao incêndio, né, de vegetações e principalmente em plantações de cana-de-açúcar? Exatamente, Thiago. Ano passado, conforme nós conversamos até lá quando a gente se conheceu, o que acontece? Ano passado, o setor sucroenergético passou aí por uma intempérie que não era esperada, né? Que foram essas queimadas, seja ela de cunho criminoso ou não, enfim, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Falar, poxa, os caras tá colocando fogo, perdendo o controle ali, tá danificando plantações, inclusive até cidades, rodovias, meio ambiente, fauna e flora, etc. E aí eu comecei a pesquisar sobre anti-chamas. E aí eu fui ver que os anti-chamas utilizados não são naturais, são compostos químicos que deixam residual. Sim. Né? Lógico, ele faz a ação dele de apagar o fogo? Sim. Mas o que fica ali depois que é o complicado, né? Então aí eles acabam agredindo o meio ambiente. Acaba agredindo o meio ambiente. Inclusive, algumas formulações têm compostos cancerígenos, que são compostos aromáticos. Aí entra mais na parte de classificação química, né? Então aí a gente teve a ideia aí de usar uma fórmula, vamos dizer assim, natural, né? Biodegradável, que são a base de celulose e sacarose. Olha só, é base de sacarose. Tanto é que a hora que você dilui o produto, parece quando você misturou água com açúcar. Ele fica melado mesmo. Sim. E quando é aplicado isso na determinada cultura, vamos dar o exemplo da cana, né? Sim. O que é interessante, né? Quando a gente formulou, o pessoal nosso que formulou e trouxe vamos falar isso à tona, eu falei, cara, isso tá muito bom demais pra ser verdade. E algumas coisas eu falo que eu sou conservador, eu sou São Tomé, eu acredito vendo. O que eu fiz? Eu peguei essa equipe nossa, que a gente tem uma equipe técnica para testar produto em campo. Sim. Eu fui 2 vezes com eles nas usinas e realmente a gente colocou fogo lá no canavial, lógico.
com toda a autorização do município, da usina, toda a segurança, né? Então a gente escolheu um talhão e colocou fogo. E aí aplicou o produto. Sim. Cara, é surreal, porque o produto, primeiro, na hora que o fogo vem, porque eu falo que o fogo ele é vivo, ele tem vida, o fogo é incrível. Sim. E ele alastra muito rápido, e realmente é difícil desse pessoal de brigada controlar isso, né? Sim. São treinados, preparados, mas mesmo assim, é uma coisa que é viva e que é natural, você não tem controle nisso, né? Então o fogo vem, foi pegando fogo e a hora que ele vem, você percebe que a fumaça é preta. Na hora que começa a reagir com o produto, né, que a gente fez uma barreira de 5 metros, a gente aplica o produto, põe o fogo de propósito, na hora que chega nessa barreira, o fogo vai abaixando drasticamente e a fumaça muda, ela começa a ficar branca. E os outros produtos, né, que foi uma coisa que me chamou a atenção, na hora que faz essa barreira, solta a fagulha. E a fagulha, ela sai acesa. Tanto é que teve um caso ali perto de Barretos que pegou fogo de um lado do rio e do outro lado. Olha aí ninguém entendeu, e depois foi cair a ficha. Por causa, voou aceso a fagulha. Sim. Esse produto não deixa sair fagulha acesa. Olha só. Sai lá aquela fagulha lá que sai mesmo das queimadas, é normal, é ok, mas ela sai apagada. E ela tem um efeito crioscópico. O que é um efeito crioscópico? Na hora que o produto age na chama, no canavial no caso, sim, aquela matéria queimada que sobra no chão, você pode pegar com a mão que ela tá gelada, ela tá fria. Ela não deixa dar reignição. Olha só. Que dos, digamos assim, conversando com o pessoal de brigada de incêndio, né? O pessoal observou, falou, cara, toda vez que a gente combate um incêndio, tem reignição da chama. Mas o cara tá combatendo um incêndio aqui do lado esquerdo, aqui do direito já tá pegando fogo de novo. Então, esse produto ele veio para, vamos falar assim, inibir esse tipo de ação que tem também. E o mais interessante, além de ser anti-chamas, de ajudar a apagar aquele incêndio, é que é biodegradável, não agride o meio ambiente. Exatamente. Olha que legal. É uma tecnologia, algo novo aí, revolucionador, e que com certeza veio para ficar, né? Vem para ficar. Eu falo que a gente começou o trabalho esse ano, é um produto novo, ele não tem muito tempo de mercado, mas eu falo assim, ele vem tendo uma ação positiva, vamos chamar assim, por quê? Por causa dessa pegada de meio ambiente. Tanto é que a gente fez um teste de mananciais, por exemplo, se aplicar ele não vai matar o peixe, por exemplo, de uma represa que tem lá, um exemplo. Sim, né? A gente tem 21 laboratórios diferentes fazendo análises para nós. São laboratórios que têm acreditação, que são especialistas nisso, para a gente sempre mandar o laudo para o nosso cliente e mostrar, ó, realmente, o produto é tudo isso que a gente está falando aqui, entendeu? E a forma de aplicação desse anti-chamas através de pulverizadores? Na verdade, ele é um pó. Inclusive, esse anti-chamas, nas nossas demonstrações, a gente coloca ele na boca, porque ele é doce e não vai fazer mal. Agora, outros anti-chamas, você não pode fazer isso, porque eles são ácidos, produto cancerígeno no meio, e aí vai queimar solinho, não é legal. Sim. Enfim. Mas o que a gente faz? A gente dilui ele em água e na hora que ele que ele fez essa diluição em água, ele já está ativado. Ele está pronto para ser aspergido aí no combate. Sim. Porque assim, ele serve para combater o incêndio ou até mesmo para fazer a barreira. A barreira é assim, quando está muito, digamos assim, intenso o incêndio... É fogo com fogo, não é isso que vocês falam, né? Exatamente, porque... Tá vindo fogo, você faz uma barreira... barreira, joga o produto lá e a hora que o fogo chegar nessa barreira, ele vai ser extinto, né? Porque esse produto, o que ele faz? Ele sequestra o oxigênio presente ali no fogo, na chama, que a gente chama triângulo do fogo. Você tirando um dos elementos do triângulo do fogo, não tem fogo. Sim. Então é isso que o produto faz. Legal. E daí vocês fazem uma barreira, vocês aspergem o produto diluído em água. Conforme o fogo vai avançando, chegou na barreira, ele não passa ali. Não passa. Que legal, hein? É muito interessante. E vendo ao vivo, tanto é que a gente fez alguns vídeos, né? A gente pediu autorização aí, a gente tem rodado esses vídeos aí para os nossos clientes. Cara, é surreal, assim. Eu vendo... Eu fiquei assim, poxa, não acreditei muito, né? Mas no dia, as 2 vezes que eu fui a campo, realmente para ver essa eficiência, nesse funcionamento, essa aplicação do produto, eu achei muito interessante, meu. E esse é um produto da Sucroanalítica mesmo? É um produto da Sucroanalítica, é o Carbon Fire. O Carbon Fire é uma marca nossa, né? E é distribuído com exclusividade.
E até então é o único anti-chamas biodegradável que existe no mercado, é o Carbon Fire. E olha, nós estamos tratando de tecnologias voltadas a usinas sucroenergéticas, mas esse tipo de produto está disponível para todo setor, né? Não necessariamente para apagar fogo e conter incêndio em canavial, mas vegetação, enfim, de um modo geral, né? Então é interessante, qualquer que seja a tua empresa aí, do ramo, né? Principalmente prefeituras, que você comentou, né? Enfim, que tem recorrências, problemas com incêndio, principalmente essa época do ano, né? Que calor intenso, Mais baixa seco, umidade, né? secura, não chove tanto. Então é interessante. E esse produto, ele está disponível, pode ser encontrado, como que é feita a comercialização dele? Nós temos os produtos, né, a pronta entrega no nosso estoque. A fábrica, né, que formula para nós, ela também tem vamos falar assim, um estoque reserva, porque é aquilo que a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, é que a turma, né, os clientes compram meio de última hora. Então a gente deixa um estoque lá já provisionado, e aí é só fazer contato com algum agente comercial nosso que vai gerar uma proposta. Geralmente, como que faz a venda, né? É uma venda bem técnica. O cliente cadastra esse produto no sistema deles para poder fazer uma emissão de um pedido. Fez a emissão do pedido, a gente já deixa liberado na nossa expedição lá, faturado, para poder fazer a entrega. E a sugestão que a gente dá é que as brigadas de incêndio tenham estoque, para eles poderem atuar mais rápido, porque o que é uma vantagem desse produto? Como ele está em pó, ele se solubiliza com a água muito rápido. Então, na hora que você aplica o produto na água, pensa um caminhão-pipa de 15 mil litros. Você vai dosar 15 quilos de produto lá dentro. É só despejar com balde, a própria bomba que tem no equipamento, né, faz aquele movimento e em 3 minutos, 5 minutos já está pronto o produto para poder combater ou fazer barreira para combater incêndio. E nesse caso a gente falou de vegetação, mas esse produto pode ser utilizado para qualquer outro tipo de incêndio, não é isso? Sim, é o que eu ia comentar. A gente já testou para qualquer tipo de cultura, inclusive incêndio industrial também. Olha lá, olha que legal. Não é só agricultura, mas, por exemplo, a gente tem testado em algodão, tem testado no trigo, na soja, enfim, até em floresta. Tem um pessoal aí que é especialista em combate de incêndios florestais. A gente tem até parceria com eles, né? A gente já provou que o produto também funciona. E o que é bacana, de novo, como não deixa residual químico, vamos falar, um grande diferencial tecnológico desse produto. Que legal, muito bom. Antichamas biodegradável Carbon Fire. Carbon Fire. Olha lá, mais uma tecnologia, mais uma inovação aí da Sucro Analítica. Pois é, papo bom aqui com o Helder Zusa de Franca, no interior de São Paulo. Trazendo muitas novidades, muitas inovações. Pois é, tá gostando? Deixa aí o seu comentário também no nosso canal, enfim, diga o que você, tá achando desse nosso bate-papo, sugira também aí outras coisas, né? De repente outros assuntos para a gente trazer aqui no podcast Mundo Empresarial. Vai ser um prazer receber também a tua participação, seu feedback é sempre bem-vindo, sempre válido aqui no nosso programa. O Helder, empresas, assim como a Sucro Analítica, existem muitas, ou não digo muitas, mas algumas, né, espalhadas no Brasil, oferecendo instrumentos, tecnologias, equipamentos, principalmente para as usinas sucroenergéticas. Mas o que diferencia a Sucro Analítica das demais? Existem poucas empresas, né, porque como é muito específico, eu falo, essa parte de analítica é bem específica, né? Eu vejo assim, o grande diferencial nosso, eu acredito que é o atendimento e o pós-venda. Eu acredito que a equipe hoje, a maturidade que nós estamos, Thiago, ela, além de resolver o problema numa única visita, né, um desafio numa única visita, a gente não tem muita recorrência de serviço. Então, eu acredito que isso é um diferencial. O que eu vejo em outras empresas é que a recorrência de suporte ela é maior. Eles precisam de 3, 4, 5 visitas às vezes para poder resolver um problema grave, por exemplo. Nós não, geralmente com 1 ou 2 já está resolvido. E essa rapidez aí que a gente tem também. Tanto é que eu estou estruturando, né, para o ano que vem, aí já é uma parte mais estratégica minha com a Sucro Analítica. Talvez nós vamos colocar aí, praticamente nós vamos dobrar a nossa equipe de suporte técnico. Porque o que eu quero, na verdade, eu quero que como a gente aumentou drasticamente o número de clientes, eu quero que tenha um atendimento um pouco mais exclusivo, um pouco mais personalizado. Que legal. Eu vejo que esse que é o nosso maior diferencial. Bom, em 2018, a Sucro Analítica passou a atender também o mercado de etanol de milho,
que levou você, né? Você já atendia o mercado de etanol, mas para com cana-de-açúcar, não é isso? Isso. E daí você decidiu atender também usinas de milho. O que fez com que você migrasse para essa área também? Na verdade é assim, nessa época, quando foi em 2016, eu já vinha olhando esse movimento que todo mundo... O mercado já dava sinais, falou, o Brasil vai ser um grande player no etanol de milho, assim como é os Estados Unidos. E aí eu comecei a estudar, ver quem que é quem. Então eu percebi que tinha algumas usinas de cana, Sim. que montava, eu chamo de, entre aspas, no bom sentido, um puxadinho para fazer o milho lá, né? Sim. Para aumentar a produtividade, ok. Mas não tinha aquela coisa igual é hoje, assim, de estruturada como é hoje, né? Então em 2016 eu comecei a estudar um pouquinho mais, eu não conhecia nada de etanol de milho. Lembrando que meus trabalhos, as minhas especializações, o meu mestrado, tudo com cana. E aí eu falei, poxa, deixa eu conectar com essa turma aí. Eu marquei uma viagem para o Mato Grosso, fui visitar lá uns clientes e aí eu dei a sorte, né, de visitar uma empresa que, inclusive ela é norte-americana, que estava sendo construída. E aí eu consegui marcar uma visita e eu vi a usina no chão. Em 2016. Aí fui lá, troquei uma ideia com o pessoal, perguntei como que era, que faz isso, que faz aquilo, e assim, se a fermentação é igual ou não é. E tem, assim, os diferenciais. Muda muito ou não? Muda, da fermentação para trás, praticamente tudo. A única coisa que é igual, que agora eu aprendi que não é tão igual assim, é a destilação. Mas muda bastante coisa. O milho é armazenado, a cana não. Sim. O milho, ele pode ser, digamos assim, ele pode passar de um ano para o outro, ok? A cana não, cortou, tem que processar. Mesmo que ela esteja num ponto de maturação não adequado ou muito adequado, tem que ser processado. O milho não, você consegue ainda, digamos assim, ter esse direcionamento, né? Sim. Aí a parte de preparação do milho é diferente da cana também. O milho praticamente ele sofre ali um processo que ele é cozido, né? Que ele vira um fubá mesmo assim, né? E ali você aplica, chama liquefação esse processo. É bem técnico. Aí você aplica enzimas, dose de enzimas para poder quebrar o amido e virar a glicose. Aí é a glicose que vai fermentar lá na fermentação. Só que a fermentação deles é de 48 horas. A da usina geralmente é de 10 a 12, ou menos. E vai com espiga e tudo ou não? Não, eles arrancam, só no grão mesmo. A espiga ela é separada. Sim. Né? Aí entra o grão, esse grão ele é triturado, aí vira essa massa, né, lá no sistema de liquefação. Depois dosa essas enzimas para pegar todo aquele amido que está ali presente e quebrar isso em glicose, que é a glicose que vai ser consumida pela levedura para fazer o etanol. Tá, e hoje você já fornece tecnologia para análise dessa matéria-prima, por exemplo? Exatamente. Aí... Voltando ao assunto aí, né? Que às vezes eu falo algumas coisas... Não, né? tá tranquilo. É que, de repente, o apresentador também viaja um pouco, depois volta. A gente tá lá no assunto, depois a gente volta, não tem problema. Ontem na palestra eu falei assim, turma, às vezes eu tenho um TDAH aqui, mas tá tudo certo. Fique em paz. Nós vamos chegar no final. Até o final a gente responde tudo. Nós vamos dar solução. A ideia aqui é dar solução, Perfeito. Né? Mas aí, Thiago, o que acontece? Aí em 2016 eu conheci essa planta industrial, eu falei, caramba, eu preciso montar algumas tecnologias pra gente atender esse pessoal. Aí eu fui pesquisar o que eles usavam nos Estados Unidos. Sim. E basicamente era o que eu já tinha. Só que aí eu tive que desenvolver novas aplicações para os mesmos equipamentos que eu já estava fornecendo. Então aí foi onde que entrou a linha do NIR, a linha da cromatografia. Eu acabei trazendo alguns analisadores online, igual a gente está com uma linha nova aí de analisador online para fazer o controle de qualidade de águas industriais online. Não precisa nem mais coletar a amostra e levar para o laboratório. A gente põe o analisador lá na linha e ele faz tudo sozinho. Que legal. Aí eu comecei a implementar, trazer isso para o portfólio. Aí criou esse início de trabalho em 2018. Tanto é que na história a gente conta. Em 2018 nós ampliamos o portfólio da Sucralítica para atender as indústrias do etanol de milho. Você sabe que a tecnologia que você representa, fabrica e distribui, na verdade ela pode ser aplicada, só muda a aplicação, mas ela pode atender diversos setores, vários segmentos, né? Exato. E daí só basta calibrar de acordo com a necessidade do cliente, né? Perfeito. Uma linha que cresce estrondosamente, um segmento de mercado que cresce estrondosamente no Brasil é a linha de ração PET. E aí as análises para
analisar a ração mesmo são análises bem demoradas. Proteína, fibra, cinza, etc. No NIR, em 40 segundos, você tem todas elas analisadas. Olha só. E nós temos todas as curvas prontas para poder oferecer para o cliente a tecnologia inteira, a solução inteira. Então, você que está me assistindo aí, fabricante de qualquer coisa que seja, que precisa de uma análise, né, química, física, e de repente precisa dar mais agilidade, né, nesse processo analítico, entre em contato, conheça um pouco mais das tecnologias que a Sucro Analítica desenvolve, fabrica, representa e distribui. De repente, aí o que você está precisando para otimizar o teu processo, o Elders usa e toda a equipe lá já tem à disposição, basta só calibrar de acordo com a sua necessidade aí. Não, com certeza. Inclusive, fazendo uma adenda aí, pegando o gancho, Thiago, eu falo que quem tira férias, né, pelo menos lá da nossa região, gosta de ir lá para Rio Quente, em Goiás, né? Opa, lá é bom, hein? Não, é maravilhoso. E para quem não sabe, todo o laboratório de águas de Rio Quente são os equipamentos das tecnologias da Sucro Analítica. A prefeitura fez um investimento muito interessante lá na época, tem já uns 3 anos. E porque assim, além da gente ter essa expertise em sucro energia, porque não é só análise da matéria-prima e do produto final. Todo aquele conglomerado em volta, porque toda e qualquer indústria precisa de água. Então, a gente tem essa especialização em análise de águas para todo e qualquer segmento. Aí esse pessoal nos procurou, a gente mostrou para eles que a gente tem uns sistemas mais automatizados. Aí ele falou, dá para a gente fazer um laboratório bem enxuto, que vai atender todas as portarias e vai ficar fazendo análise rotineira sempre, aí garantindo a qualidade das férias da turma. Olha que legal. Lá no Goiás, lá no Rio Quente, lá no Caldas Novas. É isso aí mesmo. Que perfeito. legal. E o que é analisado, né, lá, por exemplo? Lá a gente montou uma linha que chama potabilidade de água. Então, nós temos que analisar pH, condutividade, flúor, o cloro que tem nessa água. E aí agora eles estão adquirindo um segundo conjunto, que é para fazer basicamente as mesmas análises, mas para uma segunda linha. Porque a gente automatizou uma linha e eles têm, se eu não me engano, são 3 ou 4 linhas lá. E daí analisada essa água que vai para os parques, é Exato, isso mesmo. Que vai ter o consumo ou o uso humano, vamos dizer assim. O uso é por causa de piscina. Sim, que é água quente, tomou né? água quente, aquela coisa toda, né? Mas aí a gente tem todos os analisadores para poder garantir essa qualidade aí. Olha só, meu, que bacana, hein? Então, é aquela coisa, nada que esse tete a tete, essa conversa que a gente vai fluindo, vai descobrindo outras coisas também, né? Exato. Outras funcionalidades, outros serviços, né, para que a Sucro Analítica também desenvolve. Muito bacana. Bom, eu gostaria que você falasse sobre os projetos futuros. O que você, à frente da Sucro Analítica, planeja, de repente, aí um lançamento, abrir outras unidades da empresa? Como que você vê a Sucro Analítica daqui a alguns anos? Bom, eu vejo assim, atualmente eu estou trabalhando muito forte aí para aumentar a nossa equipe de pós-venda, igual eu tinha te comentado aqui, né? Sim. Porque para mim eu vejo assim, existe ainda alguns gargalos dentro do mercado e eu quero atender eles. Então, para a gente atender, tem que trazer profissionais, treinar esse pessoal, mostrar, né, a visão que a gente tem aí do negócio, né? E também nós estamos com alguns lançamentos aí programados, né? Nós trouxemos um contador de bactéria automático, é um equipamento austríaco, ele está em fase ainda de validação, ele deve ser lançado, talvez não no final do ano, mas no início de 2026, eu acredito que sim. É um equipamento que é assim, porque quando você vai analisar a bactéria, é algo bem específico, tá? Sim. Você tem que pegar a amostra, diluir ela, colocar umas placas mesmo, coloca nas placas e insere isso dentro de uma estufa. Aí vai ficar lá 48 horas para poder crescer essa bactéria. E depois de 2 dias ou 3 dias, o analista, o microbiologista vai lá e conta. Fala, Tiago, realmente está contaminado. Quer dizer, mas 2 dias, já 2 foi, dias, meu. sim. Já... E esse equipamento deve agir... Em 30 segundos. Em 30 segundos. O que levaria 48 horas no processo manual ou artesanal, vamos dizer assim. Exato. Em 30 segundos ele já consegue ter uma resposta. Exatamente. Aí hoje já existe o equipamento, é lógico, só que assim, como as amostras nossas do setor bioenergético, na matriz bioenergética, são amostras diferentes. Porque esse equipamento foi criado para fazer análise de superfície. Então, por exemplo, frigorífico que corta a carne, depois que faz a esterilização, eles precisam garantir que, por exemplo, onde nós estamos aqui está limpo. Aí passa um suave, né, que é aquele algodãozinho. Através
desse Dessa suave, ele tem que amostra, fazer né? essa inoculação. Uhum. Depois de 2 dias vai falar, viu, anteontem tava contaminado mesmo. Ou não, né? Aí já era. Aí, meu amigo, Aí lascou, quem né, comeu meu? a carne, que se lasque, né? Já foi, né? O exemplo. Sim. E na usina é a mesma coisa. Por exemplo, às vezes pode acontecer de ter um ponto morto e contaminar ali o processo, por exemplo, de extração de cana, ali nas moendas. Sim. Então, quando a sepsia é mal feita ou não é feita, a chance de contaminação ela aumenta, Sim. né? E aí, como que os caras fazem? Coleta a amostra, leva pro laboratório, dilui, faz a incubação. Depois de 2 dias, fala, ó, realmente, pessoal, há 2 dias atrás a moenda não tava com a sepsia bem feita. Já aí foi, meu. Não tem como, né? Não Aí tem como. lascou, aí vai parar lá no açúcar, no etanol, lá no processo, e aí o cara gasta um monte de produto químico. Então a minha estratégia é o quê? É ter esse equipamento implementado nessas aplicações. Hoje a gente só está desenvolvendo o protocolo analítico, que é acertar as diluições para cada tipo de amostra que nós temos na matriz bioenergética. E esse é um equipamento portátil também? Ele é portátil, ele é modular, na verdade. Ele pode ser usado em campo ou em cima da bancada também, em laboratório. Tá? Bacana. Muitas novidades. E assim, muita coisa do exterior que vem, né? Então você faz esse processo de importação também? Faço esse processo de importação também. Eu olho muito o que tem aqui dentro, que a gente pode aproveitar e trabalhar, mas eu olho muita coisa lá fora também que pode se complementar. Igual esse analisador de bactéria, não existe nada nacional. Eu consegui esse contato aí com o pessoal da Áustria, né? E aí eu expliquei qual que era a minha ideia. Porque eles já têm o equipamento pronto para essa aplicação que eu te falei. Sim. Falei, cara, mas se a gente fazer umas modificações, enfim, assim, assado, eu acredito que dá para atender outros nichos de mercado. E assim está sendo feito, né? E como que é chegar, assim, você como um representante comercial, já representando grandes players nacionais e internacionais, mas quando aparece uma novidade lá no exterior, nesse caso na Áustria, você se apresentar, falar da tua empresa, enfim, falar, deixa eu vender o teu produto aqui, representar o teu produto, é fácil essa entrada ou tem uma certa barreira ainda? Não, tem uma certa barreira porque assim, o que eu faço eu fico muito com as minhas antenas ligadas e eu fico observando. Então, quando eu descobri esse equipamento, que foi até meio por acaso, foi através de um parceiro meu que me mandou um portfólio por causa de uns kits de análise rápida de micotoxina. E aí eu falei, deixa eu ler esse portfólio. Eu tava lendo, ok, análise de micotoxina que a gente quer, ok, isso assado. Aí eu vi esse equipamento. Aí tava falando que era análise de contaminação em superfície. Sim. Aí eu olhei e falei, cara, esse equipamento aqui, eu acho que se a gente pegar ele e fizer uma preparação diferente da amostra, eu acho que eu consigo colocar isso na usina sucroenergética, né? E aí o que eu fiz? Eu fui procurar contatos. Aí eu mandei um e-mail, e aí foi até interessante. De uma certa forma, eles demoraram quase um mês aí, uns 20 dias para responder, não lembro mais. Sim. Me responderam falando que eles têm um escritório no Brasil, Olha só. que é em Campinas. Olha só, tá do lado, quase vizinho. Debaixo do nariz ali, Sim. enfim, né? Aí, cara, eu peguei, né? Liguei pro pessoal lá, conversei com a moça lá que é a diretora, expliquei, aí ela achou interessante a ideia, né? E já no primeiro momento foi bom porque ela entendeu o que eu tava querendo fazer e já meio que comprou a ideia mesmo. Sim. Aí eu fui lá, marquei uma reunião, a gente conversou umas 2, 3 vezes, e aí eu consegui, digamos assim, pegar a distribuição exclusiva para fazer esse tipo de trabalho, né? Mas aqui no Brasil hoje, qual a função deles? Eles fornecem esse equipamento para outros setores? Eles fornecem esse equipamento para outros setores, porque o foco deles é segurança alimentar. Né? Eles não têm essa ótica para matriz bioenergética, enfim, para outras linhas de trabalho, né? Sim. Aí quando eu trouxe isso aí foi parar lá na Áustria. Aí eles têm uma central de pesquisa gigante nos Estados Unidos. Aí o pessoal dos Estados Unidos que está ajudando a gente a acertar esse protocolo analítico para a gente fornecer para as usinas. Que bacana, hein? Então eu tenho um emaranhado de informações aí que vai aparecendo, mas a gente vai conseguindo desenvolver. Hoje no teu portfólio, quantos produtos você tem? Representa ou fabrica, enfim? Rapaz, consegue mensurar? Hoje no sistema meu, somando serviço e produto, tem quase 12 mil itens cadastrados já. É muita coisa. Muita coisa mesmo. É muita coisa. E tem que ter um sistema muito bom para poder gerenciar isso tudo. Que é um desafio. Imagino que sim. O papo tá bom demais. Você sabe que o Elder Zuzza... Qual a sua estatura, Elder?
Eu tinha 1,90, aí eu fui recentemente na academia e falaram que eu tô com 1,88,5. Poxa, mas tá encolhendo? Tá encolhendo? Eu falei, ai, caramba, tá... Acho que é postura, não é? De repente você tava um pouco pode mais... ver que às vezes eu tô meio abaixado aqui, mas... Eu acho que é a falta de praticar o esporte aí, mas enfim, eu sempre falo 1,90 porque é um número bonito, entendeu? 1,90 cravado. O Elder Zusa, que além de empresário, químico, também se arrisca a enterrar umas bolas dentro da cesta, é isso? Exato, já por eu ser francano, eu já joguei nas categorias de base do time de Franca, de basquete, né? E aí eu tava contando a história, né? Eu já joguei contra o Anderson Varejão, porque eu e ele tem a mesma idade, né? Olha só, hein? E aí eu parei de jogar em escola, assim, né? Pra se profissionalizar, eu parei na categoria cadete, com 16 anos. Porque aí com 17 anos eu já tava dentro da faculdade de Química já. Aí eu tive que decidir, ou eu continuo jogando pra virar profissional, ou eu paro pra virar químico. Aí decidi parar e virar químico. Mas se arrepende ou não? Não arrependo não. Que legal. Mas ainda arrisca umas bolas na cesta? Ó, esse dia mesmo, minha filha... participando de interclasse, falou, pai, você não quer treinar eu e minhas amigas? Aí a gente combinou tudo lá, ensinei elas, assim, o jeito de cortar, de arremessar, porque, assim, tem que treinar fundamento também, né? Sim. Mas, de vez em quando, eu dou ainda uns arremessinhos aí dos 3 aí, que era a minha especialidade na época. Que legal. E você é francano, nascido lá na cidade? Sou nascido lá na cidade, nascido e criado em Franca. Que legal. Pai de... Quantos filhos? Eu tenho 2, eu tenho um casal, uma moça de 17 anos e um menino de 4 anos. Que legal. O podcast Mundo Empresarial dá essa oportunidade, essa liberdade da gente explorar um pouco mais, vai além dos negócios, então a gente quer conhecer um pouco mais por detrás do empresário, enfim, quem é a pessoa. Sim. Muito obrigado, viu, Elder? Imagina, eu que agradeço você, Thiago, toda a equipe extraordinária que vocês têm aí, muito bom participar aqui com vocês, viu? Pois é, digo mesmo, eu fico muito contente pela tua presença aqui. Isso sem rasgação de seda, não é porque a gente tá gravando não, mas no particular, fora do ar, é recíproco é verdadeiro e recíproco essa admiração. Muito obrigado mesmo. Obrigado, muito obrigado. Aí tem um detalhe, além de, que eu falei, né, pai, empresário, ex-jogador de basquete, químico e também é mestre cervejeiro? Já fui. Já fui. Quase esquecendo dessa. Tava esquecendo, Lucas Quiles. Né? Mestre cervejeiro, cara. Nós ficamos aí uns 2 anos fazendo cerveja para consumo próprio, mas aí a turma, os amigos é esperto, né? Fazia churrasco, já me chamavam, cara, traz aquela cerveja artesanal lá. Aí eu sempre levava. Eu falei, cara, tá dando muito trabalho, eu prefiro consumir do que fazer. Aí a gente cessou as atividades. Tá certo. Então, para um próximo brinde, um próximo churrasco com os amigos, eu sugiro aí que você experimente, leve para casa a cerveja Ravache, que é do Grupo Convenção, também a cerveja Aguitz, com certeza você vai gostar. Uns bons momentos aí para brindar com essa marca do Grupo Convenção. Com certeza. Vamos fazer a degustação, com certeza. É isso aí. Elder, obrigado pela presença, sucesso cada vez mais, obrigado, vida longa, Thiago. a Sucro Analítica. E para a gente finalizar, suas considerações, uma mensagem final para quem ainda não conhece a Sucro Analítica, conhecer um pouco mais de tudo aquilo que vocês fornecem lá. Perfeito. Então, a Sucro Analítica é uma empresa dedicada aí para fornecer soluções tecnológicas nessa parte de análise. Vocês viram que nós estamos segmentados, né, dentro das usinas de açúcar e álcool, mas a gente atende outros nichos de mercado também, né? Então, pode acompanhar a gente nas redes sociais, aí no @sucroanalítica. A gente tem colocado, assim, bastante conteúdos lá, tecnológicos. A gente está falando muito do anti-chamas. Estamos falando bastante do NIR também, que são 2 temas que estão em alta, né? E quem quiser também marcar uma visita em Franca, visitar a Sucro Analítica, comprar sapato, assistir jogo de basquete. Dá para fazer as 3 coisas aí no mesmo dia, tá certo? Verdade. Obrigado, sucesso cada vez mais. Mande um abraço para todos lá de Franca e para todos da Sucro Analítica. Com certeza. Obrigado, Thiago. Valeu. E você que me acompanhou até aqui, muito obrigado mesmo pela grande audiência. Te disse no início que você ia gostar, se surpreender desse nosso bate-papo. E, mais uma vez, reforço o convite. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que essa mensagem, enfim, para que essa história possa alcançar mais e mais pessoas e, de alguma forma, faça sentido para elas também, tá bom? Deixo desde já o convite para deixar aí o seu like,
curta, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e não se esqueça, estamos aqui, podcast Mundo Empresarial, de segunda a sexta-feira, sempre às 8h08 da noite, tá bom? Se de repente você perder num dos dias da semana, não tem problema não, é só pesquisar aí nos vídeos, no nosso canal no YouTube, tem muito conteúdo, já passam de 200 episódios gravados, é bom demais. Um abraço para você, obrigado Grupo Convenção, parceiraço aqui do podcast Mundo Empresarial. E até a próxima edição.